Olá pessoal, meu nome é Jorge, professor de AutoCAD e Inventor, e a aulinha que a gente vai ter hoje é de AutoCAD, que surgiu uma dúvida no nosso grupo de um amigo que fez uma prova de AutoCAD e não estava conseguindo, ou perguntou pelo menos como é que se fazia um arco selecionando dois pontos e inserindo um raio. Olhando atentamente para esse desenho e com a ajuda de um outro amigo do grupo também, a gente percebeu que está faltando bastante cota nesse desenho. Então, para fins de exercício, ele é um desenho interessante, mas não dá para a gente fazer e falar com certeza que as dimensões que são empregadas nesse desenho são exatamente essas, tá? É um desenho que foi retirado da internet e ele já veio com as cotas. Algumas a gente consegue calcular, mas está faltando algumas cotas. Eu vou fazer esse desenho e vou assumir para fins de exercício, vou assumir alguns valores para que a gente consiga completar esse desenho. Então, vamos lá. É esse desenho aqui, foi baixado na internet. Deixa eu aumentar um pouquinho ele. Ele é posso começar ele por um quadrado de 100 por 75. Depois serão feitos esses entalhes aqui, um entalhe para baixo e esse outro para fora da peça. O arco, então, que foi o motivo da dúvida, né? Um arco com dois pontos com um raio de 100. E algumas outras medidas aqui a gente vai ter que assumir, como por exemplo o tamanho exato desse quadrado aqui, posicionamento correto dele também. A gente não tem nenhuma cota com relação à borda dele, só esse de dentro, que é um quadrado de 20 por 20. Eu não tenho qual é a dimensão desse de fora, mas eu vou assumir uma medida para estar completando o desenho. E esse oblongado aqui também, ele tem uma dimensão de centro a centro, mas ele não tem qual é o ângulo. Também vou assumir aqui, posteriormente vou fazer um ângulo de 30 e a gente vai completar assim esse desenho. Então a forma que a gente usa para fazer é muito particular, tá? Eu vou fazer a forma que eu costumo estar desenhando, que talvez eu ache mais fácil. Vou começar fazendo aqui por um retângulo de 100 por 75. Vou traçar ele com linhas, tá? Não vou fazer com retângulos, não, vou fazer ele o mais simplificado possível. Vamos lá, 100 por 75, fechar um retângulo. Eu já estou com o meu AutoCAD configurado para a unidade de milímetro, então eu não preciso fazer essa configuração, mas caso vocês precisem, está aqui em formatar, unidades, e você pode fazer toda a formatação dele em qual escala vocês preferirem. Eu vou estar usando milímetro e vamos lá. Então, pegar a linha, estou com o meu F8 selecionado, até que é o plano ortogonal, então eu só vou digitar 100, indicar para cima 75, vou fechar esse retângulo e eu tenho aqui então um 100 por 75. Já vou fazer esse arco, que era o arco que gerava a dúvida. É esse arco aqui com raio de 100 e ele é inicial num ponto, final em outro, com raio de 100. Na verdade, o início é aqui e o fim é nesse outro ponto aqui. Vamos ver como que a gente faz esse arco então. Ferramenta de arco, desenhar, arco, vou usar o arco de início, fim e raio. Início do arco, fim do arco, e daí eu coloco um raio de 100. E está feito assim então um arco. Só deletar essa linha que não interessa. Clica sobre ela e dá um delete, a linha está deletada. Vamos ver mais as outras cotas e quais são os outros detalhes desse desenho. O que eu tenho aqui, ó, e eu posso fazer com certeza, são esses três círculos com raio de 5 a uma distância de 10 e de centro a centro com 15 milímetros cada um. Vou puxar uma linha de referência com 10 e vou fazer três segmentos aqui com 15 de diferença um do outro, e assim eu já tenho o centro do círculo. Vamos lá. Daqui para cima são 10. Posso trazendo aqui, ó, 15, mais um segmento de 15 e um outro segmento de 15. E aí eu posso pegar então a ferramenta de círculo, que já vem com o raio,
eu só seleciono o fim da linha aqui, ou o endpoint, raio de 5. Dou Enter de novo, fim, 5, Enter. Dou Enter, volto o comando, fim da linha, 5, Enter. E posso apagar essas referências que foram usadas. Poderia transformar isso aqui posteriormente numa linha de centro, mas não vou fazer nesse momento essas transformações de linha. Outro que eu posso estar desenhando é esse outro círculo aqui de raio 5 e diâmetro 20, ou raio 5 e raio de 10, também distante desse ponto de referência aqui com 15 por 15. Vamos lá. Linha 15 por 15. E eu tenho então aqui um círculo de raio 5 e um outro círculo de raio 10. Também posso apagar essas referências. Aqui e essa outra linha de referência. O que eu tenho então? Agora medidas que eu vou assumir, acredito que sejam essas medidas, não tenho certeza, mas só para título de exercício, vamos lá. Eu tenho esse quadrado aqui de 20 por 20, ele está distante aqui com 10, pelo que mostra o desenho. Esse outro aqui, esse quadrado maior, ele tem 5 a mais de cada lado. Então, se esse é um quadrado de 20 por 20, acredito eu que esse outro quadrado aqui seja 30 por 30. Então, primeiramente eu vou fazer esse de fora, um quadrado de 30 por 30, distante deste ponto aqui, que eu não tenho ainda, né? Ou posso fazer deste ponto aqui, 5 e 5. Acredito que seja mais fácil. Vamos fazer aqui, desse ponto, pego linha, desço 5 e entro com 5. Essa é a referência para estar fazendo o quadrado. Posso usar então a ferramenta de retângulo, clico nesse ponto aqui e arrasto. Eu tenho valor negativo tanto para x e para y, então vai ser menos 30 com menos 30 também. E eu tenho então aí o quadrado de 30 por 30. E o de dentro ele tinha 20 por 20. Então eu preciso fazer um offset nele, ou ele tem aqui no português, ele está como deslocamento, com 5, valor de 5. Então eu pego o offset, valor de 5, e jogo esse quadrado para dentro. Então eu tenho aqui um quadrado de 20 por 20, que foi gerado através desse quadrado de 30 por 30. Vamos ver qual é o próximo passo então. Eu preciso fazer esse oblongado. Ele está desse ponto aqui de baixo 20 e para dentro 20, é o primeiro centro. Então vamos fazer ele, que isso aí a gente tem a cota. Pego a linha de referência, 20 por 20, era isso mesmo, 20 por 20? 20 por 20, exato. E vou até fazer a outra linha distante desse ponto aqui, ela tem 30, e vou assumir um ângulo também de 30 graus. Não tenho certeza que é essa a angulação, então essa é mais uma medida que eu vou estar assumindo. E daí então a gente vai fazer os dois círculos aqui de raio 7,5 e de raio 12,5. Círculo nesse ponto aqui de 7,5, aqui também 7,5. Poderia copiar, mas eu vou fazer os dois. Círculo também de 12,5. E aqui a mesma coisa, um círculo de 12,5. Posso apagar essas referências, lembrando que eu não vou estar fazendo as linhas de centro, a gente vai só fazer o desenho. E preciso ligar então as tangentes desses círculos externos e os internos também, para que a gente faça esse outro desenho. Como que é feito isso? Pego a linha e vou dar uma forçada aqui no ponto de tangente. Digitei lá de tangente, vou pegar a tangente desse ponto até a tangente desse outro ponto. Embaixo a mesma coisa, linha de tangente a tangente. E dentro também preciso fazer o mesmo procedimento. Linha tangente, seleciono o ponto que eu quero tangenciar, tangente a tangente,
linha tangente até a próxima tangente. E agora então, com a ferramenta de aparar, que é essa daqui, o aparar, eu clico no aparar e dou um Enter, e eu já posso fazer então a limpeza do que seriam as linhas que eu vou aparar. Eu tenho dessa forma então essa parte oblongada aqui do meu desenho. Está faltando apenas fazer esses dois entalhes na parte superior e na parte inferior da peça. E vamos executar então agora por fim essa parte aqui que eu vou chamar de entalhe, mas não é, ele é um V aqui, e eu vou ter que assumir algumas medidas também. Eu vou estar assumindo que isso daqui é um ângulo reto, e que a gente tem aqui então um ângulo de 90 graus. Tendo esse ângulo de 90 graus, a gente consegue calcular qual é essa altura, que seria uma altura aqui da parte plana da peça descendo até esse segmento desse dente. E com essa medida de 20, a gente tem como calcular através de um triângulo retângulo e saber qual que é essa medida. Caso você não queira calcular quanto que tem essa medida, a gente pode fazer um desenho rapidinho também aqui no CAD e ele mostra para a gente qual que é a medida. Eu tenho aqui um segmento de linha de 20 com um ângulo de 45 graus. E isso então eu posso fechar esse meu elemento, fechar esse triângulo, e eu tenho qual que é a medida dessa linha. Só dar dois cliques sobre ela, eu tenho que é 14,14. É um triângulo retângulo, então a gente tem 20 aqui que é a hipotenusa, e o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Não vai dar exatamente a medida de 20, porque se a gente calcular isso daqui, a gente vai chegar numa conta que é 14,123 e um número bem grande, uma casa decimal bem grande, e eu estou trabalhando só com duas casas decimais. Então, como é que eu vou fazer? Vou colocar aqui esse 14,14. Vamos ver como que era o desenho. Ele mostra que se a minha peça tem 100, esse degrau aqui, esse bico está exatamente na metade, com 50. Então eu vou fazer aqui uma linha no meio com 14,14. 14,14. E aqui é a mesma coisa. Posso pegar uma linha 14,14. Coloco um ângulo aqui de 45 graus. Vou fazer a minha linha então de 20. Desse ponto aqui, uma linha de 20 com um ângulo de 45 graus. Vamos ver se ela chegou lá. Tá vendo? Não dá exatamente a medida de 20, porque não é simplesmente 14,14. É 14,14 e mais alguma coisa ali para frente na casa decimal. Mas eu vou assumir então esse valor e vou deixar ele do jeito que está aqui. Vou só usar o aparar e cortar esse pedacinho que passou, que é em função só do número de casa que eu estou usando e daquela dízima, que não é uma dízima periódica, né? São as casas decimais que tem depois do 14,14. Não vou desenhar a linha do outro lado, eu vou usar o espelho e vou espelhar essa linha nesse ponto aqui. Eu tenho então esse espelhamento. Espelhei errado. Pego o espelho, clico na linha, seleciono o ponto central, só colocar o mouse na posição correta e está feito. Então essa linha eu posso apagar e essa linha aqui do centro eu vou aparar. Aparo. E aqui agora o que eu faço é copiar esse elemento que eu fiz aqui, esse bico que eu fiz, eu posso copiar esse bico, esse ponto de referência, nesse outro ponto de referência aqui. Deleto a linha central, aparo o que ficou ali no meio
e a gente tem então o desenho pronto. Lembrando que eu assumi várias medidas para que a gente conseguisse terminar esse desenho. Não sei se ele é exatamente assim, não sei se as medidas estão corretas, mas era esse desenho aqui. Assumi algumas medidas, mas por fim a dúvida era somente nesse arco aqui. Então a gente mostrou como fazer o arco, fiz o arco e assumi as outras medidas para que o desenho fosse completado. Tá joia? Então, brigadão, até a próxima videoaula, que vai ser de Inventor do projeto da tesoura de bancada. Obrigado, até a próxima.